Então, bom dia, pessoal. Só para lembrar, nós estamos gravando a partir de agora também. A nossa disciplina de estrutura de dados está tendo início agora a sua quinta aula. Nós vamos primeiro conversar um pouquinho sobre o nosso Moodle, né? Conseguir organizar o Moodle com todo o nosso cronograma lá. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, na segunda tela, como ficou a organização da nossa disciplina. Bom, primeiro nós temos aqui no topo já nossos horários de atendimento. Então, se alguém precisar de algum atendimento, os horários para atendimento agora são das 14h30 às 17h30 da quinta-feira ou pela manhã da sexta. Então, eu procurei alternar os turnos aqui, né? Tem um período pela tarde ou pela manhã. Sexta-feira, das 8h30 às 11h30 também tenho disponibilidade para atendimento. É bom sempre verificar a disponibilidade previamente, né? Através desse e-mail aqui que também está no Moodle. Bom, a partir desse tópico inicial de aviso e tal aqui, eu adicionei alguns tópicos onde cada um deles, né, cada um deles fala de uma das aulas, né? Cada um deles tem o conteúdo relacionado a uma das aulas que nós estamos tendo. Então, eu já adicionei aqui o conteúdo da primeira aula. Como nós não gravamos, eu não adicionei o link, né, para assistir ela. Então, tem o PDF e tem alguns slides adicionais que nós utilizamos, né? E um resuminho do que foi visto. E também o formato, né? Então, a primeira aula, por exemplo, ela foi uma aula totalmente síncrona, né? Com 4 horas de aulas corrida, sem nenhuma atividade remota, né? Sem nenhuma atividade assíncrona. Na primeira aula não foi cobrada a presença, tá? Minto, na primeira aula foi cobrada a presença. Eu tirei um print de quem estava online, então quem estava online automaticamente está com presença. A partir da segunda aula, né? E aí notem que a segunda aula é um sábado. E como ontem eu fui lançar essas atividades para os sábados assíncronos, então nós temos os sábados letivos, né? Então no dia 9/10 já foi o primeiro sábado letivo. Então eu não tinha ainda lançado a tarefa para vocês sobre esse sábado. Então eu lancei agora, mas eu deixei mais uma semana para vocês realizarem ela. Então tem até próximo sábado para ganhar presença, né, em relação ao sábado do dia 9/10. É basicamente pôr em prática algumas coisas que nós vimos, né, na primeira aula. Quem não participou pode usar esse material, esses PDFs de apoio, que vai conseguir tranquilamente também resolver. E lembrando que antes do sábado nós temos a quinta e a sexta, né, que são os 2 dias que nós temos para marcar atendimento. Então, se alguém precisar, fica à vontade para me contatar e a gente marcar, caso tenha alguma dificuldade para realizar a tarefa. Além disso, né, eu adicionei alguns tutoriais aqui, como usar o GitHub, né, no IntelliJ, que é o IDE que nós estamos usando por padrão. Se alguém quiser usar outro IDE também não tem problema. E também como dois tutoriais, um mais rapidinho, mas está em inglês, e outro mais detalhado em português. Então, cada um vê qual que pode ajudar melhor. E também fica à vontade de procurar algum outro conteúdo na internet, né? Para tirar alguma dúvida e também, claro, né, marcar horário caso seja necessário. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o GitHub. Caso alguém que está online ainda não mexeu, ou alguém já mexeu, vocês já mexeram em geral, assim, no GitHub? Ou alguma outra ferramenta de controle de versão? Sim, eu até Sim. criei um repositório aqui para botar os links dos projetos da aula. Show de bola. Eu vi que, se não me engano, foi você que fez a única pessoa que resolveu um dos exercícios, né? E mandou o GitHub. Foi você, né? Eu passei um exercício na Eu aula fiz um anterior. exercício lá de instanciar um livro e imprimir ele, imprimir 2 páginas. Não sei se fui eu, sou eu que fiz, mas eu fiz ontem. Ele tem mais 2 dias para fazer, então eu acho que talvez seja por isso que a galera não fez ainda. Mas eu fui verificar agora antes da aula, pra gente revisar aqui. Só tinha uma pessoa, né? Que era você, então foi você. Eu vi que você já mandou no GitHub, show de bola. As tarefas, praticamente do sábado, né? E dos 2 sábados, são algumas práticas simples de programação usando Java, né? Para você se ambientar com a linguagem e também com o GitHub, né? Porque algumas das entregas, como essas próprias atividades, o entregável vai ser o link do GitHub, né? Para a gente conseguir visualizar o código de vocês sem precisar baixar e tudo mais, né? Então, só até online mesmo eu consigo olhar e avaliar e clonar, se for o caso, para mostrar aqui, né, para os colegas algum detalhe, comentar sobre o código. Então, é importante vocês, se alguém não utilizou ainda, né? Não sei se os demais que não se manifestaram já utilizaram ou não o GitHub, mas é importante, né, que todo mundo tenha esse contato. Ô, professor, as provas, como é que vão ser? Vai ser um trabalho? Tem 2 avaliações, né?
Inicialmente eu estou pensando em fazer algum tipo de trabalho, né? Porque prova é difícil, né? Assim, talvez pode ser um formato, né? Mas eu tenho que pensar ainda em como fazer uma prova, né? Que não vai ser simplesmente copiar e colar texto da internet. Então, é um pouco desafiador, sem avaliar remotamente. Então, no primeiro momento, estou pensando em fazer similar a uma lista de exercícios, né? Com um tempo prévio, né? Tempo estipulado, por exemplo, tem 1 hora para resolver tantas questões, né? Algo nesse sentido, assim, como se fosse uma prova mesmo, mas em laboratório. Então, eu estou pensando, inicialmente, né, em fazer algo mais prático, mais código mesmo. Talvez 50% teórico, talvez 50% código também. Mas vai ser assim, vai ser algum formato remoto, né, com algum questionário, né, formulário no próprio Moodle para vocês irem respondendo. Né? Mas não uma hora, Dúvidas? né, professor? Normalmente os professores davam, tipo, depois que tu É, abre ali, um tempo bom para uma cara, semana. não, 1 hora foi um exemplo, foi um exemplo. Mas provavelmente vai ser a aula toda, assim, né, as 4 horas da aula para resolver algumas questões, assim, que obviamente, né, seja um tempo hábil para conseguir concluir. Então, a atividade que eu dei para vocês aqui no sábado, dia 9/10, é basicamente criar um repositório no GitHub com visibilidade pública, criar uma classe com alguns atributos e 3 métodos. Então, é algo extremamente simples, né, para quem já tem o primeiro contato com Java, e quem não tem é uma forma de ter, né? Então, né, como conseguir, né, basicamente, fazer um commit com primeira classezinha Java, e que essa classe Java, né, tenha aqueles métodos padrões, né, get, set, que nós vimos na aula anterior, e esse projeto então tem que estar no GitHub. Aí com esse mesmo código, né, que foi feito para o sábado, dia 9/10, o próximo sábado, né, que foi dia 11/10, então foram 2 sábados seguidos de... duas aulas, né, que foram registradas seguidas como sábado letivo. Ah, não, minto, desculpa. 11/10 já foi a aula que nós tivemos na aula anterior, né? Na verdade, o próximo sábado foi 16. Então, no dia 16, né, que foi o segundo sábado letivo, também adicionei uma tarefa, né, para valer a presença, e é basicamente continuar aquela classe, né, simples que foi feita no sábado anterior, criando um vetor de objetos do tipo daquela classe. Então, se eu criei uma classe pessoa, por exemplo, agora eu tenho que criar, inicializar, né, um vetor de pessoas, contando pelo menos cinco pessoas, né, se for o caso, né, pode ser qualquer tipo de objeto. E aí, usar, né, um pouquinho dos conhecimentos da aula anterior, da nossa última aula agora, que foi usar laços para percorrer objetos. Então, agora nessa aula nós vamos testar um pouquinho isso aqui, né, fazer alguns exemplos de como fazer pesquisas, percorrer vetores contendo conteúdos dentro dele. Então, é bem simples também, né? Para quem já conhece Java ou para quem conseguiu pegar bem essas aulas até agora, são tarefas simples. Como são tarefas iniciais, né, o objetivo é ver se vocês estão conseguindo pegar, né, e fazendo e conseguir entender essas coisas simples. Caso eu perceba que alguém tem dificuldade, nós vamos mais devagar, vamos fazer atendimento, tudo mais, né, para conseguir deixar todo mundo na primeira página. Se todo mundo conseguir resolver isso aqui tranquilamente, nós já conseguimos adiantar o resto do conteúdo. Né? Obviamente, quanto mais nós conseguirmos adiantar o resto do conteúdo, mais tranquilo vai ser, né? Mais tempo vocês vão ter para ver o conteúdo com calma e a gente não vai precisar fazer nenhuma correria mais no final. O conteúdo mais complexo, naturalmente, ele vai vir conforme vai passando o tempo. Né? Nisso, a gente está indo bem simples e aos poucos, gradativamente, nós vamos aumentando um pouquinho a qualidade, a dificuldade. Nesse exercício também, tem que usar outra coisa que também é bem simples, né? Que é um if, né? É um comando condicional para verificar, né, em algum momento dentro do seu laço se aquele objeto cumpre ou não determinada condição. Aqui eu dei um exemplo, né? Se o objeto for pessoa, eu posso, no momento de adicionar a pessoa, imprimir, né, um aviso dizendo que ela é menor de idade caso ela seja menor de 18 anos. Aqui está até o contrário, né? Se for maior de 18 anos, imprime menor de idade. Na verdade, né, naturalmente é o contrário. Então, se for menor de 18 anos, pode imprimir menor de idade. Mas é só um exemplo. Dependendo da classe que vocês criaram, a mensagem naturalmente vai ser diferente, né? E a condição também vai ser diferente. É isso, é só para vocês. Quem não recebeu o e-mail, por algum motivo não percebeu ainda que tem essas tarefas, são importantes, né? Fazer para ganhar as presenças. São 8 horas aulas, né? 2 sábados. Então, hoje nós estamos começando a aula 5, então não está aqui ainda o material dela, né? Essa aula está sendo gravada, no final da aula eu vou adicionar o link para gravação e também vou adicionar o nosso PDF, né, da aula aqui e também atividades, né? Valendo 2 horas aulas. Então, vou procurar seguir esse modelo e quando, claro,
tiver mais, nós precisarmos de usar mais de 2 aulas de forma assíncrona para fazer exercício, para tirar dúvidas, a ideia é usar, né? Então, só vai ser assim, 2 horas síncronas e 2 horas assíncronas, quando nós conseguirmos finalizar o conteúdo sem ninguém ter dúvidas. Enquanto alguém tiver dúvidas, nós vamos continuar aqui, mesmo que a gente tenha que usar as 4 horas completas, não tem nenhum problema. E como eu falei, né, essa aula, embora seja síncrona, ela está sendo gravada, então eu vou disponibilizar depois o link aqui. Se vocês olharem na aula anterior, né, já tem, no dia 11/10, que foi a nossa aula 3, ela já tem o link para o PDF e também tem o link para a nossa aula, né? Então, só clicar aqui, vai estar aqui na gravação no YouTube da nossa aula anterior. 1 hora e pouco de aula, mas se for necessário, quem rever, né, pode rever, mas também tem os PDFs, né, que vocês podem consultar de forma mais rápida. Aí cada um pode, né, ponderar de que forma vai conseguir recuperar melhor o conteúdo caso não tenha, né, caso tenha perdido parte dele. Bom, os avisos eram esses. Como eu acabei de falar, né, essa aqui é a nossa terceira semana, então seria a aula 3, mas na verdade tiveram 2 sábados, então nós estamos já na aula 5, beleza? Os sábados nós não podemos ter, nenhum deles pode ser síncrono, né? É uma das regras que nós temos aqui, né, de criar sempre exercícios para que sejam feitos nos sábados. Então, práticas com Javas no primeiro sábado, exercícios com laços e comandos condicionais vetores no segundo, como eu acabei de explicar para vocês. Então agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, o que eu espero desses sábados, né? Para caso alguém, de novo, né, esteja com dificuldades e tudo mais, nós vamos começar do básico indo até o mais avançado. Então, na aula de hoje, nós vamos começar a fazer algo similar com o que vocês vão precisar fazer no sábado. Eu ainda não vou pôr esse código de hoje no GitHub, porque a ideia é que vocês assistam a aula e consigam fazer seu próprio código, né? Depois disso, eu posso também comitar e adicionar no GitHub no nosso repositório. Então, na aula 2, na primeira aula, bom, acabei de explicar para vocês, né? Basicamente, é criar o objeto com 3 atributos, né? A classe com 3 atributos e 4 atributos e 3 métodos, e adicionar um link, né, contendo o código-fonte do GitHub. E depois aquela exercício de laços que eu acabei de falar também para vocês. Né? Aí na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho de vetores, matrizes dinâmicas, né? Basicamente um vetor, como vocês já mencionaram, que já estudaram, né, já entendem. Então, é uma estrutura simples como essa, assim, né? É um conjunto de posições, onde cada posição tem um objeto ou valor, né? De forma homogênea, ou seja, eu não posso ter uma pessoa na posição 1, um cachorro na posição 2 e um carro na posição 3. Então, todas as classes, elas têm que ser homogêneas. Todas as posições, né, tem que ser de uma classe homogênea. Se é um vetor de pessoas, por exemplo, tem que ter pessoas em todas as posições do vetor. Se é um vetor de inteiros, eu posso ter números inteiros em cada posição do vetor e assim sucessivamente. E de forma similar é o que acontece com as matrizes. Né? Então, quem já fez o exercício que eu pedi na última aula, já está trabalhando com vetores e matrizes. Então, não vou perder muito tempo explicando, né, essas duas coisas para vocês hoje. Hoje a aula vai ser um pouco mais prática. Nós vamos pegar, né, eu vou compartilhar o código com vocês aqui, a minha tela com o IntelliJ, e vamos fazer alguns exemplos, né, que isso tem a ver com os exercícios que eu passei para vocês na aula passada e também para os sábados. Né? E além disso, nós vamos fazer algumas matrizes com tamanho dinâmico. Então, antes da gente passar para a parte prática, só vou dar um overviewzinho no Moodle sobre, agora sim, né, a disciplina. Eu já falei da ementa na aula anterior, mas agora eu só vou falar qual conteúdo vai estar em qual dia, né, para mostrar mais ou menos a distribuição que eu pensei para a aula de vocês. Então, estamos aqui na quinta aula. Na próxima aula, vamos falar de tipos abstratos de dados e manipulação de arquivos. E nas aulas 7 e 8, né, vamos falar de algoritmos de ordenação e busca. Vocês vão ver que hoje nós vamos fazer um teste, né, um exercício que envolve buscas, né? Inclusive faz parte da atividade depois que eu vou passar para vocês. Mas vai ser uma busca bastante simples, né? Não vai ser, nós não vamos usar os algoritmos otimizados, né, para fazer buscas eficientes. Vai ser o primeiro exemplo hoje de como fazer uma busca. Nós vamos estudar busca mesmo a partir de novembro. E aí, nós temos 20 aulas, né? Então, na aula 10, que seria a prova, porque é metade, nós temos um sábado letivo. Então, vamos aproveitar esse sábado para fazer uma revisão.
Então eu vou passar exercícios para vocês e também um vídeo provavelmente meu explicando, né, o conteúdo, né, em geral visto até essa aula de sábado, até o dia 10, até a aula 10, né, que é no dia 20 do 11. Dia 22 vai ter a primeira prova, né, que vai ser mais ou menos no formato que nós falamos no início da aula. Vou procurar fazer talvez 50% teórica e 50% prática, mas até lá eu decido certinho como vai ser, né, qual a melhor forma de avaliar tudo que vocês viram até agora. E o conteúdo, naturalmente, vai ser todo o conteúdo até esse momento, né? Então, metade do nosso semestre. A partir do dia 29 de novembro, nós vamos entrar na segunda parte do conteúdo, né? Então, vamos começar a trabalhar com listas, pilhas e filas, né? Que são diferentes formas de armazenar dados, né? Diferentes estruturas de dados. Vamos estudar na próxima aula listas encadeadas e duplamente encadeadas. Depois tem mais um sábado letivo, onde nesse sábado vai ser um trabalho, né, envolvendo os estudos com exercícios das atividades que nós vimos anteriormente, né, listas, pilhas e filas. Depois, na aula 15, né, que já vai ser no meio de dezembro, vamos estudar árvores. Então, temos 4 horas para estudar alguns tipos de árvores aqui. Não vamos nos aprofundar tanto, mas a ideia é conseguir dar um bom overview dos diferentes tipos de árvores que existem nessa aula. E depois, sábado letivo de novo. Então, última aula do ano vai ser um sábado letivo, que vai ser atividades com árvores, né? Então, sempre eu vou procurar dar uma atividade no sábado correspondente ao último conteúdo que nós vimos. Aí eu consigo ver qual é o entendimento de vocês sobre cada um desses tópicos. Se for necessário, né, na próxima aula, nós sempre vamos corrigir e discutir as dificuldades de vocês em relação àquele exercício da aula anterior. É por isso que é importante procurar sempre fazer, né? Além de ganhar presença, nós vamos conseguir identificar onde que nós precisamos focar um pouquinho mais. Depois, na aula 17, nós vamos ter uma aula sobre noções de complexidade do algoritmo. Então, basicamente, nós vamos revisar os algoritmos que nós vimos até aqui, verificando qual é a complexidade, qual é o custo computacional para utilizar aqueles algoritmos, né, para armazenar e recuperar dados. Para finalizar, vamos estudar na aula 18 hash tables, né, tabelas hash e tabelas heap também. Finalizando isso, nós vamos fazer uma revisão e temos a avaliação 2, todo mundo aprovado, de férias e felizes. É isso que eu imaginei para vocês. Beleza, então agora vamos partir para a nossa aula prática, né, com matrizes dinâmicas e também vetores. Vamos começar revisando, então, o que eu pedi nesses sábados, né? Então, vamos começar do primeiro. É o repositório no GitHub, nós vamos fazer isso agora. Além daqueles tutoriais, né, que vocês têm lá, vocês vão ter mais um tutorial, que é o tutorial que eu vou fazer agora para vocês ao vivo. Então, para criar um repositório no GitHub, primeiramente vamos acessar, né, o github.com, criar uma conta, né? E tendo a conta é só vir nos repositórios e dar um new. Então eu vou dar um exemplo. Vou dar um nome para o meu repositório, vou definir que ele vai ser visível, ou ele é privado, né, ou ele é público. Se for privado, tem que adicionar o meu usuário, que é o SE Causes, como com acesso de leitura, pelo menos, né? E se for público, né, qualquer um pode acessar. Então, a URL depois para acessar o meu repositório, né, vai ser github.com/sequincoins, né, que é o meu usuário, barra esse nome de repositório que eu estou dando aqui. Beleza? Então, é só preencher isso, dar um create repository. E pronto, já tenho o repositório criado. Esse aqui é o meu endereço, né? Eu posso vir aqui. E agora vamos no IntelliJ, ou a ferramenta que vocês usarem para versionamento, para programação, né? A ideia é que vocês usarem para programar. Se tiver muito pequeno o código, vocês me avisem, mas eu procurei aumentar um pouco. Eu acho que está um pouquinho melhor de ver agora. Em algumas gravações passadas eu percebi que ficou pequeno, então procurei aumentar um pouquinho. Então vamos criar um novo projeto aqui no IntelliJ. Projeto do tipo Java. Next. Vou dar um nome para o meu projeto. Aula 05. Finish. Nessa janela. Pronto, temos um projeto criado. Esse projeto criado nós vamos dar um new com o botão direito. E aqui nós vamos criar alguma coisa, né? Seria uma classe Java. Não está aparecendo aqui classe Java.
Criar um módulo. Ah, tá. Eu cliquei no projeto, né? Tem que ser em cima do source, né? Que é a pasta de código-fontes. Então, com o botão direito em cima do source, né? Do SRC, nós vamos ter a opção para criar uma classe Java. Ele não deixa eu criar naturalmente, né? Fora da pasta de código-fonte. Então, nova classe Java. Aula 5. GitHub. Pô, isso aqui só para a gente ter uma base, que essa aqui é a aula de como inicializar algo no GitHub. Então, lembrando, PSVM, né, é o atalho para a gente criar nosso método principal. Salt é o atalho para nós criarmos a nossa mensagem de impressão. Olá. Então, isso aqui é um código bastante simples, né? Só para executar um lá. Vamos ver se ele está rodando. Ok, rodou. Agora, então, eu vou adicionar esse código para o GitHub, né? Aquele repositório que nós acabamos de criar. Então, para eu inicializar ele no GitHub, primeiramente eu preciso habilitar o controle de versionamento. Então, eu vou no VSS, Version Control S, não lembro o que é, acho que System, Version Control System, talvez. E aí, com isso, né, sistema de controlamento de versão, nós vamos ou inicializar, criar um repositório Git, né? Mas no nosso caso, que nós já temos, nós podemos já simplesmente habilitar, né? Então, vamos no Enable aqui em cima. Vamos selecionar aqui a Git, poderia ser algum outro tipo de controle de versionamento. No nosso caso é Git mesmo, vamos dar um OK. Pronto, já tem o projeto, ele já tem controle de versão, mas atualmente ele está local, né? Ainda ele não está associado com aquele repositório que nós criamos. Então eu vou no projeto, vou dar um git commit, né, que é basicamente salvar, né, fazer um commit de todas as alterações que eu tenho até agora. Eu vou chamar de inicial commit. Initial commit. Se eu desse um commit no push, ele já ia automaticamente enviar para mim, né, para o repositório. Mas eu vou fazer passo a passo, né, para quem não tem familiaridade entender. Só vou dar um commit. Posso selecionar quais arquivos, né? Posso selecionar todos que não foram versionados até agora, ou selecionar quais deles eu quero enviar, né? Normalmente a gente vai selecionar os arquivos que realmente a gente quer que tenha controle de versionamento. Nesse caso aqui eu vou selecionar tudo mesmo. Vou dar um commit. Pronto, está comitado, então já temos o nosso computador local, né, um histórico, né, de versões, né, do código que nós temos aqui. Nesse caso, nós temos o primeiro commit, nosso primeiro ponto, né, de código que está, a primeira versão, né, de código que está armazenado. Se nós temos em Git agora e push, que significa empurrar em inglês, nós podemos definir remote, né? Remote é definir qual é a URL, então onde que está hospedado o repositório onde eu vou inserir meu código. Acho que já está copiado aqui. Então, no meu caso, é github.com/exemplo.git. Vou dar um OK. Ele já localizou aqui, né? No caso de vocês, ele provavelmente vai pedir para vocês autenticar, né? Então, vai ter um link já para vocês gerar um token lá no GitHub. Então, basicamente, vocês vão precisar copiar e colar aquele token para ter acesso ao repositório. Feito a primeira vez, vocês vão conseguir fazer isso de maneira automática, assim como eu estou fazendo com vocês. Lembrando que tem um tutorial lá no Moodle, né, mostrando o passo a passo, caso alguém tenha alguma dificuldade e não consiga acompanhar aqui. E vou dar um push. Então, quando eu der um push, eu estou empurrando, né, as alterações que eu tenho localmente no meu computador para o repositório que nós criamos lá no GitHub. Então, se eu abrir mais uma vez o GitHub, der um F5 naquela página, já consigo ver aqui, então, né, o nosso código. Na pasta source, aula 5 GitHub, está aqui o código inicial que nós criamos. Bem simples, né? Então, se alguém ainda não tinha contato com o GitHub, consegue ver que é bem tranquilo para fazer, né? Pode assistir e reassistir esse vídeo aqui quantas vezes forem necessários, ou também me contatar que a gente consegue marcar um atendimento para isso. Beleza? Bom, agora sobre o primeiro exercício, né? O enunciado pedia que nós criássemos uma classe. Ainda pede, na verdade, né? Como eu falei, vocês ainda não fizeram ele. Mas eu vou fazer de qualquer forma aqui, né? Só não vou comentar o código ainda. Vou deixar ele na minha máquina só para vocês fazerem, né? Se esforçar e não pegar o meu código pronto, né? É um código bastante simples, como eu falei. Então vamos criar uma classe do tipo pessoa. Aqui ele já pergunta para mim se eu quero adicionar para o Git, né? Para o controle de versionamento essa classe. No meu caso, eu vou dizer que sim e já vou marcar aqui para ele não pedir de novo. Então, no meu caso, tudo que eu criar de novo, eu quero que ele automaticamente ele adicione para o GitHub.
Você pode ver que ele tá vermelhinho ali, né? Porque ele não estava sendo traqueado, não estava sendo rastreado, ou seja, ele não fazia parte dos arquivos que eu estou controlando a versão. Se der um ADD, já vai ficar verdinho, né? Que é um arquivo que tem modificações. O outro tá branco porque ele já está comitado a última versão dele. Se eu escrever alguma coisa aqui, ele vai ficar azul porque tem uma alteração. Beleza? Então, no caso do verde, é um arquivo novo, né? Que está sendo adicionado nesse commit. Eu vou adicionar alguns atributos, né, para esse nome, para essa pessoa. String nome. Nós já fizemos algo parecido, né, na outra aula para outra classe, né? Então agora é realmente um exercício para ver se vocês estão conseguindo criar, né, uma primeira classe Java e na sequência, né, manipular um vetor, né, contendo pessoas, ou seja, qual for a classe que vocês criaram. Nome, endereço, idade, que a pessoa tem, CPF, pode ser RG. Beleza, 5 atributos e vamos criar 3 métodos. Então, vou criar meu método. Na verdade, não vou criar um método main, né? Que depois nós vamos usar o. Não vamos deixar essa classe pessoa executável. Vamos deixar ela como uma classe só de modelo mesmo, que ela carrega apenas os dados e carrega os getters e setters, né? Como nós falamos anteriormente. Então, todos. Lembrando, né? Para eu fazer isso aqui, eu dou um shift insert, clico em getter e setters, e automaticamente vai gerar para mim, né, todos os métodos de acesso, gets e sets, né? Para recuperar e alterar aqueles atributos que nós temos anteriormente. Para criar o construtor, eu faço a mesma coisa, alt insert, constructor. Seleciono todos os atributos do construtor, ok. Pronto, já tem uma classe com 5 atributos, como foi solicitado no enunciado. Agora nós precisamos ter alguns métodos, né? Então, um método, eu posso ou adicionar na classe pessoa, ou adicionar na minha outra classe. No meu caso, para ficar mais interessante, eu vou adicionar meus métodos nessa outra classe aqui. Né? Então, eu posso ter um método cadastra pessoa, consulta pessoa, deleta pessoa. Então, assim, esses métodos que vocês criarem podem ser métodos bem simples, eles podem ter qualquer comportamento, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou criar 3 métodos já pensando na segunda aula. Então, quem quiser fazer isso também não tem problema. Na segunda aula, nós vamos trabalhar com vetores, né, e matrizes. Então, eu já vou criar alguns métodos que permitem que eu manipule um vetor ou uma matriz de pessoas. Então, nesse caso aqui, isso aqui já seria suficiente para atividade, tá? Basta ter algum corpo nos métodos que dê alguma vida, né? Que dê alguma funcionalidade ou para classe pessoa ou para alguma classe que use a classe pessoa. E desde que faça sentido isso aqui, logicamente, já temos a presença no primeiro sábado. A presença no segundo sábado, né? Se nós olharmos aqui o enunciado, então, pelo menos 4 atributos e 3 métodos, já tem. Ok, é só mandar no GitHub, então, o nosso repositório, que é aquele que eu falei, né, para vocês. Esse link aqui, né? Se der um code, ele aparece aqui o link, GitHub exemplo.git. Então é sempre .git no final, né? Quando nós temos o URL do repositório. Envio isso aqui no Moodle e pronto. Tá feita, garantida a presença do primeiro sábado. Para o segundo sábado, foi pedido que nós utilizássemos essa mesma classe, né? E criar um vetor de objetos correspondente àquela classe. Então vamos criar um vetor de pessoas. Vou usar o próprio aula 5 GitHub aqui, né? Vocês podem ter também uma classe main, vocês podem ou criar uma classe principal, caso não tenham, ou né, usar a que você já tem, se você já tiver. Então, nesse caso aqui, eu vou dar vida para essa classe aqui, né? Onde eu vou ter o meu vetor de pessoas. Então, pessoas
é uma variável, né, do tipo vetor de pessoas. Então, função de vetor, pessoas. Eu já vou dizer que pessoas, né, com as pessoas vai ser o tipo pessoa, né, e vai ter 10 pessoas. Beleza. E aí eu vou adicionar algumas pessoas, né? Então, pessoa 0, João. Na verdade, tem que dar mil pessoas, né? Mil pessoas. E aqui eu vou inicializar cada uma das pessoas. Então, ó, nome, endereço, cidade, CPF e RG. João, rua 1, 18 anos, CPF 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. RG 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, temos uma pessoa na posição 0 e vou adicionar mais umas pessoas aqui até a posição 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até a posição 9, na verdade, né? Porque como começamos no 0 e tem tamanho 10, nós temos até a posição 9 para preencher esse nosso conjunto de pessoas. Né? João, Maria, José, Paulo. Pronto. Dei alguns nomes das pessoas. Eu vou adicionar, vou mudar o número da rua, né? Rua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. E vou dar idades para essas pessoas. Né? Um maior de idade, outro menor. 15, 12, 22. Beleza. Como eu não vou manipular o CPF, eu vou deixar eles todos iguais nesse momento, a RG também. Mas vocês podem ficar à vontade, né? Para preencher como vocês quiserem os métodos, os atributos, na verdade, né, que vocês têm na classe de vocês. No meu caso, então, eu já tenho 10 pessoas cadastradas em vetores. Além de inicializar o vetor do tipo pessoa com os conteúdos, o nosso código, nosso enunciado, né, ele pede que, pode ser pelo menos 5, né, adicionei 10 logo, que eu crie um laço, então, que percorra esse vetor, imprimindo os valores, né, dos atributos dos objetos armazenados nesse vetor. Então, uma coisa que eu posso fazer é vir na classe pessoa e adicionar um método toString. Dou um arroba. Sempre eu dou um arroba quando eu quero sobrescrever um método, né, que já existe em alguma classe. Como todas as classes Java, elas estendem, elas são classes filhas da classe Object, nós podemos usar, né, um override para sobrescrever o método toString, que é o método padrão. String, na verdade. Então, é um método com visibilidade pública, ele retorna o tipo string e o nome dele é toString. Esse é o método padrão, eu vou dar um override para dizer que estou sobrescrevendo esse método, e o objetivo dele é justamente eu converter essa classe, né, para uma string, como nós também já fizemos na aula anterior. Então, eu tenho esses atributos aqui, né, eu vou copiar e colar só para deixar lá embaixo. Depois a gente vai apagar, né, só para deixar pertinho aqui. Então, eu vou dar um salt, né, system.out.println, e vou preencher os dados dessa pessoa. Então, nome igual nome. Espaço, vírgula, espaço. This.nome. Ele vai dar esse erro aqui, né, porque tem a variável aqui, né? Então, eu vou até deixar comentado para não dar confusão. Nome, endereço.
idade. Vou imprimir esses 3 dados. Não isso é um detalhe, né, do método toString. Ele não é obrigatório que eu imprima tudo que está nessa classe, né? E sim o que realmente eu quero que seja a descrição do meu objeto como string. Se eu quiser que a string que represente uma classe pessoa tenha esses 3 atributos, tudo bem, né? Mas o comum, né, é que realmente eu tenha todos os atributos. Nesse caso aqui, para a gente não perder mais tempo, eu vou deixar só esses 3 objetos, beleza? Então, eu dei um system.out, mas na verdade aqui nós temos que dar um return, né? Porque nós queremos retornar esse valor. Isso aqui é uma string, então, né? Várias strings concatenadas, mas o toString, na verdade, ele não imprime, ele só retorna para quem chamar esse toString, ele sim consiga fazer, né, a impressão. Vou apagar esses rascunhos que temos aqui. Pode falar. Professor, qual é a diferença quando tu vai concatenar várias strings com, tipo, uma string com uma variável com mais ou com aquela função concat? Basicamente, o mais ele já vai fazer o concat, né? Então, não, assim, na prática não tem diferença. Talvez ele haja alguma diferença de performance, algo assim internamente. Mas na prática mesmo ele faz a mesma coisa. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um return nome .concat bis.nome, aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Essa primeira parte. Então, essas 2 linhas fazem exatamente a mesma coisa. Se eu imprimir a primeira ou a segunda, as 2 vão estar concatenando, né, um valor aqui. A diferença é que esse mais aqui, né, se fosse inteiros, ele faria a soma, né? Ele fazia a operação de soma. Mas a classe string entende como soma ou concat. Então, basicamente, é uma redundância, né, para a mesma função. A principal diferença é essa. Se eu der um concat num valor, né, numérico com outro valor numérico, ele vai ficar tipo 1 mais 1 vai ficar 11, né? Se eu der um inteiro aqui, 1 mais 1, ele vai ficar 2. Então, tem essa diferença. Agora, quando são os 2 strings mesmo, os dois estão entre aspas duplas, né? Mesmo que sejam numéricos, em cima ou embaixo, em aspas duplas ele vai entender que são 2 strings se somando. Somar 2 strings é juntar uma na outra. Então, não tem diferença. A resposta é mais simples. Né? Obrigado. Bom, beleza. Temos aqui nossa classe pessoa. Já tem o toString, vou fechar ela agora. Já podemos criar um laço, então, para imprimir nossas pessoas. Vou usar o laço for. Podemos usar, então, aqui nosso padrão, né? Int i igual a 0. I de index, né? Índice. Então, vamos começar no índice 0. I menor ou igual que 10. Na verdade, menor que 10, né? Menor que 10, né? Porque nós estamos até a posição 9, então se ele for 10 já vai estourar, então tem que ser menor que 10. Quando ele for menor que 10, eu vou incrementar meu i. Aqui eu vou dar um sort, agora sim eu vou imprimir, né? Então, em vez de estar no toString, eu vou dar aqui o comando de impressão. Sort, pessoas, na posição i. Então, eu estou imprimindo um valor da posição, um valor do meu vetor, né? Seja o que está na posição 1, 2, 3, depende do valor que está no meu i. Então, no primeiro momento, o esperado é imprimir o João, depois a Maria, José, assim por diante, né? Porque o i vai aumentando e o índice do vetor vai aumentando. Então, o índice é basicamente a posição onde está armazenada cada uma das informações. E eu vou dar, então, aqui um ponto toString. Que vai, basicamente, chamar aquele método, né, para imprimir o nosso objeto com os seus dados. Se eu executar isso daqui, já temos o nosso laço percorrendo e imprimindo os valores do nosso vetor. Então, se nós lermos o nosso enunciado da aula prática 2, né, basicamente o que nós precisamos fazer agora é só adicionar um if, né, um comando com um adicional para controlar a impressão de dados. Então, eu posso, por exemplo, dizer se cada uma dessas pessoas é maior ou menor de idade. Então, podemos fazer assim. Booleano maior. Vamos deixar como falso. Estou inicializando uma variável booleana, né? Variáveis booleanas são aquelas que só tem 2 possibilidades de valores para ela receber, né? Ou é positivo, né? Ou na verdade, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então, no nosso caso, vamos inicializar ela com valor falso
e vamos fazer um teste. Se a pessoa na posição I, ponto get idade, então se a idade da pessoa aí, da pessoa armazenada na posição I, for maior ou igual a 18, se, né, essa condição for verdadeira, nós vamos fazer a impressão desta string. Além disso, vamos adicionar aqui no início uma maior de idade. Uma identificação para dizer que ela é maior de idade. Tem maior ou igual a 18 anos. Se não, else, eu imprimi a mesma coisa, dizendo que ela é menor de idade. Vou executar isso daqui. Já consigo ver se deu certo ou não. Deixa eu dar um espacinho aqui para ficar mais agradável. Vamos ver se deu certo o nosso código. Bom, a primeira pessoa tem 18 anos, então ela é maior de idade. A segunda tem 17, então é menor. A terceira tem 15 anos, é menor de idade. Pedro tem 11, é menor. O Paulo com 22 é maior. Silva tem 38, é maior. Então deu certo, né, o nosso comando condicional. Com esse código aqui você já tem presença na segunda parte do nosso segundo sábado. Notem que eu não usei aqui nossa variável maior, né? Então, para deixar mais elegante, ao invés de repetir, na verdade, nesse código até não precisaria fazer isso, né? Mas só para mostrar que muitas vezes é feito, nós podemos atribuir para essa condição aqui uma variável. Então, quando faz isso aqui, ó, maior recebe algo que tem uma condição, tem um teste lógico dentro disso aqui, eu estou basicamente dizendo, perguntando, a pessoa da idade da posição I, ela tem mais ou igual, né? Maior ou igual, ela é maior ou igual a 18 anos? A idade é maior ou igual a 18? Se sim, vai ficar a variável booleano, né? Do tipo booleano, a variável maior, ela vai ficar com o valor verdadeiro. Se não, vai ficar com o valor negativo. Então, nós poderíamos fazer isso daqui. É só uma variação do mesmo código que nós fizemos antes, mas que fica um pouco mais elegante, assim, né? Fica um pouco mais legível para quem bater o olho nesse código vai entender o que está sendo testado, né? Nesse caso, é bastante óbvio que idade maior que 18 é maior idade, né? Mas se nós tivéssemos uma outra fórmula mais complexa, por exemplo, o IMC, que vai definir se a pessoa está acima do peso ou não, ou alguma coisa do tipo, né? Um cálculo que não fosse tão bater o olho e perceber, é legal armazenar em uma variável. Então, eu poderia armazenar uma variável aqui, né? Desse tipo maior de idade ou maior, que recebe o valor, né, desse teste. Então, se a idade da pessoa for maior ou igual a 18, maior é verdadeiro. Se eu executar esse código, o resultado é o mesmo, né? Então, temos aqui o João com 18 que é maior, os outros três, 17, 15 e 11 são menores, né? Então, o resultado prático é o mesmo, mas esse código aqui está melhor de ler, tem mais legibilidade. Beleza? Então, com isso, já temos nossa presença nos 2 sábados. É bem simples. Peço que vocês não usem a classe pessoa, né? Para ficar mais legal, utilizem alguma outra classe, né? Da cabeça de vocês, com a criatividade de vocês, para mostrar que vocês conseguiram entender isso, que é o básico do básico para a gente conseguir seguir na disciplina, né? Então, conseguir criar a classe Java com métodos de atributos, chamar esses métodos de atributos, no nosso caso nós chamamos de toString, e também percorrer, né, esses nossos métodos com nossos objetos dentro de um vetor, imprimindo, né? E também usando nossos comandos condicionais. Então, se vocês conseguirem fazer o que está nessa classe aqui, nesse código, nessas pouco mais de 20 linhas, né? Vocês têm domínio de tudo que a gente viu até agora na disciplina. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com matrizes dinâmicas. Então, matriz dinâmica é basicamente... Primeiro, né, matriz é basicamente vetor de vetores, né? Então, são 2 vetores. Um vetor contendo outros vetores, né? E em cada uma das posições do nosso vetor, nós temos um vetor novo. Isso é uma matriz. E dinâmico significa que nós vamos ter o tamanho variável. Nós podemos inicializar ela com o tamanho dinâmico.
como vocês viram aqui, nós já inicializamos o nosso vetor, né, com 10 pessoas, né? Então, nós estamos fixando o tamanho dele, que é 10. Se eu fosse fazer um programa, né, para alguém, por exemplo, preencher o número de pessoas, né, de uma sala de aula qualquer, ela poderia ter tamanhos diferentes, né? Então, não necessariamente esse mesmo programa seria útil para essa pessoa. Então, o que a gente pode fazer aqui, vamos criar nossa... Vamos renomear, até para vocês verem como fazer isso, né? Se eu quiser renomear uma classe Java, eu posso ir com o botão direito nela, Refactor Rename. Então, eu vou dar um nome aqui, Part 1 no final. Para aquela classe que nós acabamos de fazer. Agora, eu vou criar uma nova classe, aula 5, matriz dinâmica, parte 2. Para separar nossos códigos. Então, agora sim, vamos para a aula de hoje, né? Até agora nós estávamos revisando tudo o que vimos até agora e também ajudando, né, para quem teria dificuldade de fazer aquelas aulas que valem a presença dos sábados. Vou começar criando o nosso método principal e eu vou começar criando uma matriz. Vamos chamar essa matriz de pessoas também. Vou fazer uma matriz de pessoas. Pessoa. Cadastros, vamos chamar. Eu não vou inicializar. Eu não vou dizer qual é o tamanho que ela tem, porque eu quero que o meu usuário diga quantas pessoas eu vou cadastrar aqui. Então, no nosso exemplo, né, nós vamos ter pessoas, né, cadastros que tem carteirinha em determinado convênio, por exemplo, ou clube, e cada uma dessas pessoas vai ter dependentes. Então, o que a gente vai fazer vai ter basicamente uma tabelinha assim, né? Pessoa 1 e 3 dependentes. 2, 3. Então, cada uma dessas pessoas que estão no lado da pessoa principal são os dependentes. São, por exemplo, filhos, pais, né, cônjuges. Então, com isso, nós vamos ter os dependentes dessa pessoa. Então, vamos ter um número de 4 pessoas também, só para ficar uma matriz quadrada. Então, temos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem alguma coisa errada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Agora sim. Matriz de 4x4 tem 16 posições, né? 4 vezes 4 é 16. E temos pessoas de 1 a 16. As pessoas 1, 5, 9, 13 são as pessoas principais e as outras são seus dependentes. Então, para cada uma das pessoas, na verdade, né, que são nossos clientes principais, 1, 5, 9, 13, vão ter 3 dependentes. Então, como todos os dependentes e pessoas, todos eles são da mesma classe, né, todos eles são do mesmo tipo, são pessoas, nós vamos adicionar a pessoa e os dependentes de cada pessoa, né? No momento que nós vamos cadastrar essa pessoa com forma de um vetor de pessoas. Então, cada uma dessas linhas representa um vetor. Um vetor de pessoas aqui em cima, que é do pessoa 1, vetor de pessoas aqui embaixo, que é da pessoa 5, né? E assim por diante. Cada cadastro vai receber um vetor de pessoas. Se nós fôssemos fazer isso de forma estática, né? Já poderíamos inicializar uma matriz de 16 por 16. Então, eu poderia fazer isso aqui, por exemplo. Uma pessoa, 16 por 16. Mas se daqui a pouco uma nova pessoa precisar ser cadastrada, nós não vamos ter, né, espaço para essa pessoa na nossa matriz.
Nós já estamos alocando memória para 16 pessoas dentro... Desculpa, aqui não é 16 por 16, na verdade é 4 por 4. Né? Então, já estamos alocando espaço para 4 por 4, né? Uma matriz de 4, cada uma contendo 4 posições. Então, 4 por 4 é 16, né? Nesse caso, nós temos uma matriz com 16 posições. Tá, qual é a diferença de fazer um vetor com 16 linhas? Poderia também. Nesse caso aqui, né, como a gente está estudando matriz, eu estou dando um exemplo onde eu gostaria de dizer que todas essas pessoas, né, a 2, 3 e 4, elas são dependentes da 1. Então é só uma forma de organização mesmo. Tá bem. Mas em alguns casos, né, é necessário fazer matrizes mesmo. Por exemplo, se eu quiser passar as coordenadas GPS da sua casa, eu vou ter um ponto X e ponto Y, né, para conseguir marcar com precisão, né, com 2 dimensões, onde que a sua casa está. Né? Então, outra forma de... Outro exemplo útil de por que ter uma matriz e não um vetor é se eu quiser ter algo como um gráfico, né? Algo como uma distribuição, onde eu consigo ver se a pessoa é alta e magra ou baixa e gorda, por exemplo. Nós temos 2 dimensões. Basicamente é isso. Uma matriz são 2 dimensões. Então, se nessa para cá, né, nós tivéssemos idade, vamos pegar a idade, e abaixo nós tivéssemos altura, né, nós poderíamos ter todos os valores inteiros, mas como nós queremos organizar, por exemplo, nossos dados de forma a deixar as pessoas mais idosas e altas aqui no final, nesse canto, e as pessoas mais novas novas e baixas no início, né? Nós poderíamos ter uma matriz de 2 dimensões para conseguir classificar essas pessoas de maneira mais fácil. Então, basicamente, que eu tenho 2 dimensões. Por mais que seja o mesmo tipo, né? Tem 2 dimensões, x e y. Né? Cada uma das dimensões, ela pode ter uma propriedade diferente. Né? Então, aquele exemplo da coordenada do GPS é melhor também, né? Que nós temos longitude. Pode ter, na verdade, seriam 3 dimensões, né? Latitude, longitude e eu acho que o principal, né, utilizado é a latitude e longitude para o GPS. O Z, né, o eixo Z, a gente quase nem usa, que é a altitude. Então, se nós quiséssemos mostrar num plano de 2 dimensões, né, onde que é a sua casa, eu daria na posição do X e do Y. Se eu quisesse mostrar também né, um plano com 3 dimensões, tridimensional, nós teríamos também o eixo Z. Então, é basicamente por isso que você usa matriz, né? Nesse caso, né, vamos seguindo aquele exemplo de pessoas que têm seus dependentes. Vamos criar, então, agora... Esse aqui é um exemplo de uma matriz com 16 posições. Nós poderíamos inicializar ela estaticamente, dizendo que a pessoa, na verdade, cadastros, 0, 0, recebe mil pessoa. Essa pessoa pode ter... Vou copiar aquele construtor lá de antes. Vou aproveitar essas pessoas aqui para a gente não precisar replicar, né? Então, a diferença é que aqui eu preciso passar duas dimensões, né? Então, em vez de dizer que a pessoa na posição 0, ela recebe o cadastro, né, na posição 0 recebe essa pessoa, eu tenho que dizer que na posição 0, 0, na verdade. 0, 0, porque é 0x, 0y, né? Então, aqui nós temos as colunas, os índices, né? 0, 1, 2 e 3. Nós também temos a posição essa outra coordenada, né? Que seria a posição dessa outra dimensão, né? Então, a pessoa 0, 0 é a pessoa 1. 1, 2, 3. Pessoa 0, 1 é a pessoa 5. 0, 2 é essa daqui. 0, 3 é essa daqui. A 3, 3 é essa daqui, né? Assim por diante.
Então, notem que quando esses 4 primeiros registros aqui, nós estamos adicionando os dependentes do Pedro, do João, desculpa, né? Porque o João, ele é a pessoa que está aqui, né? E as outras 3 pessoas que vêm na sequência, na mesma linha. Então, o primeiro registro aqui são linhas, o segundo são colunas. Então, todas as pessoas na mesma linha da primeira coluna são os dependentes do João, beleza? Então, eu vou adicionar, vou deixar com espaçamento só para vocês entenderem isso. E a mesma coisa acontece aqui. Então, eu vou adicionar na posição 1, que já é o Paulo, ele está na coluna 0. Na posição 2, na posição 1, né, que é o independente do Paulo, na coluna 1 vai ter o Silva. E ainda na linha 1, nas posições 2, 3, então nas colunas 2 e 3 da linha 1, tem o Pedrito e o José Maria. Então, esses aqui são os 4 dependentes, né? Na verdade, os 3 dependentes e o Paulo, né? Então, são os 3 dependentes do Paulo e ele mesmo na posição inicial. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Vou copiar e colar a parte de cima. E eu só vou trocar a posição da linha, né? 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Não vou trocar os nomes aqui, mas imagine que são pessoas diferentes, tá? Só para vocês verem, então, que se eu quisesse cadastrar manualmente uma matriz de estáticas dessas com 16 pessoas, né? Eu teria que fazer uma linha para cada pessoa. Isso aqui seria algo estático que a pessoa lá, né, o operador desse sistema, por exemplo, ele não teria como modificar, né? Ele não conseguiria adicionar novas pessoas porque já está cheia a minha matriz. E ele também teria que passar para mim para eu adicionar no código-fonte cada nova pessoa que tivesse, né, dessas pessoas aqui, para deixar ela de maneira estática nessa matriz. Então, ainda assim, a gente consegue percorrer, né? Vamos então imprimir. Vai ser algo similar também ao que nós temos nesse for aqui, né? Só que em vez de ter uma dimensão, nós temos duas. Então, vamos criar o nosso mesmo estilo de for. O nosso tamanho, nós podemos pegar o próprio tamanho da matriz, que é cadastros.length, né? Assim como nós poderíamos ter feito lá, né? Aqui eu já deixei 10 fixo, mas nós podemos usar também pessoas.length, né? Para dizer que nós vamos percorrer do zero até o tamanho do vetor pessoas. Então, lembrando que essa aba aqui é do exemplo anterior, né? Eu vou fechar ela para não ter confusão. E no exemplo atual, a gente pode fazer a mesma coisa, né? Então, cadastro.length, nós vamos percorrer todos os cadastros com os dependentes. Então, cada vez que nós estamos avançando uma posição aqui, a ideia é que a gente avance uma linha da tabela, né? Uma linha da matriz, né? 1, 2, 3 e 4, né? Que são as posições 0, 1, 2 e 3. Para cada linha, nós queremos percorrer os dependentes também. Então, o que a gente pode ter aqui é o seguinte. Vamos dizer que a pessoa, ela vai ser a pessoa que está na posição cadastros. Vamos fixar aqui como coluna o zero, porque sempre o nosso cadastrado, né, ele está na posição 0 da coluna. Mas nós temos várias linhas, né? Cada uma das linhas é uma das pessoas, é um dos cadastrados principais, né? Que não são dependentes. Então temos o cadastrado na posição 0 e 0. Depois temos na posição 1 e 0, 2 e 0. Então, se nós olharmos nessa matriz que eu desenhei aqui no comentário, todas as pessoas 1, 5, 9 e 13, elas estão na coluna 0. É por isso que eu vou deixar fixo no código, para eu saber que essas pessoas aqui, elas são as pessoas associadas, né? Não são os dependentes. Beleza? Então, nesse primeiro momento, nós vamos imprimir apenas as pessoas associadas. Os dependentes estão ficando de fora. Vamos executar. Ó, temos um erro, porque o length, na verdade, né, ele retorna o tamanho total, que é 4. Mas nós temos, desde a posição 0, temos registros. Então, se nós contarmos do 0 até o 4, ele vai estourar, né? Porque do 0 até o 4 são 5 posições. Então, basicamente, eu tenho que dar um length menos 1, para eu não ir, né, para eu não percorrer a última versão. Ele estourou ainda, vamos ver o que está de errado. Ah, aqui. Eu
pulei, na verdade, né? Eu fui do 0, 1, 2, 0, 1, 3 e 4. Então, na verdade, eu tenho que pôr a posição 2 e até a posição 3, né? Porque a posição 4, ela não existe. Como eu mostrei para vocês aqui em cima, eu vou do 0 ao 3, né? São 4 posições, né? Mas o 0 também conta. Então, isso aqui é bastante comum de acontecer. Acabou de acontecer comigo agora, né? Eu esqueci de uma das posições. Então, 3, 3. Três e 3. Agora sim. Na verdade, esse length aqui, eu falei para vocês que tem que cuidar. Ele teria que cuidar, mas como ele já é menor que o length, então ele não vai se aplicar aqui. O erro, na verdade, era lá em cima. Então, como eu estou falando que é menor que 4, ele não vai dar aquele erro, né? Porque quando ele chegar no 4, ele não vai incrementar meu i. Se eu tivesse um menor ou igual aqui, aí sim eu teria que fazer aquele menos 1 ali. Para quando ele for menor ou igual à posição 3, ele parar, né? E não incrementar mais. Então, dessa forma, a princípio, ele vai funcionar. É. Então, é isso aí. Eu vou da posição 0 até a posição. Enquanto o meu i, né, que for o meu índice, ele for menor que a posição 4, ele vai imprimir. Então, ou seja, da posição 0, 1, 2 e 3. No 4 ele já não imprime. Então é por isso que não precisou tratar aqui. Esse símbolo de menor aqui ele já resolve isso para mim. E aqui embaixo ele está imprimindo, então, o João, Paulo, João e Paulo, né? Porque eu dei o mesmo nome para essas duas caras. Eu vou pôr João 2 e Paulo 2, para não ter confusão. Então, João, Paulo, João 2, Paulo 2. Beleza? Se nós olharmos, todos eles estão na primeira linha, né? João, Paulo, João 2, Paulo 2. Então, nós estamos imprimindo as pessoas. E se nós quisermos agora imprimir os dependentes dessas pessoas, nós podemos fazer. Alguém tem uma ideia de como é que a gente pode fazer isso? Uma maneira simples nesse código para alterar ele para que agora nós consigamos acessar as pessoas que são dependentes dessa pessoa? Se eu quisesse, por exemplo, aqui, né, na hora de imprimir isso daqui, eu tenho uma nova linha aqui, né? E embaixo da pessoa eu dizer, os dependentes são esse. Alguém tem uma ideia de como fazer isso de maneira direta e simples no código? Declara uma variável j ali, e daí faz cadastros.length de i, e um j mais mais, né? Depois de ele percorrer todos os i, ele começa a percorrer os j. Terminou de percorrer os j, e daí ele pula para a próxima linha. Isso aí. Então, basicamente, o que o colega está dizendo é para nós criarmos mais um laço. Ele pode ser dentro desse mesmo laço, né? Então, estamos imprimindo a primeira pessoa, né? Que é o João. E aqui embaixo nós podemos ter um novo laço, né? E podemos dar um outro nome para essa variável, por exemplo, J. Então, nós temos agora a posição I e J. Nós temos duas dimensões aqui, né? Como nós já temos a posição 0 aqui em cima sendo usada, nós queremos imprimir apenas os dependentes, podemos fazer algo desse tipo assim. Podemos pular a posição 0, né? Começar da posição 1, porque a posição 0 já foi impressa. Na verdade, nós queremos só os dependentes. Os dependentes estão nas posições 1, 2 e 3. Beleza? Então, se nós copiarmos esse mesmo código aqui, trocarmos, né, em vez de pessoas, nós damos assim. E trocarmos as posições, né? Cadastros da posição. Aqui faltou mudar esse J, né? Como. Aqui é outro bug comum de acontecer também. Tem que ficar esperto quando for fazer esse copia e cola, como eu fiz. Então, aqui em cima tenho a variável i, eu tenho que verificar a i e aumentar a i. Aqui embaixo é a variável j, tenho que considerar ela, né, na hora de percorrer, e também eu tenho que incrementar ela. Como essa matriz é quadrada, eu posso usar o cadastro.length nos dois casos, né, porque é 4 por 4. Então, os dois casos vão ter 4 de altura e 4 de largura, né. Caso não fosse quadrada, eu teria que fazer algo desse tipo aqui. O cadastro, né? Então, o vetor que está na posição i.length. Isso aqui significa, né, que na posição i, ou seja, na primeira linha, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta linha, cada linha eu tenho um vetor. Então, isso aqui vai me retornar um vetor, né, de uma dimensão que está naquela posição. Então, isso aqui me daria o número de colunas. Beleza? Então, basicamente, poderíamos fazer isso aqui, mas não é necessário. Né? Nós podemos usar só o cadastro.length também, né? Porque é uma matriz, como eu falei, 4 por 4.
Nosso número de linhas aqui em cima é 4, de colunas também é 4. Então não é necessário nesse caso para isso, porque é uma matriz quadrada. Quando não for quadrada, é necessário. Na hora de imprimir, né, os cadastros, nós queremos imprimir da posição I, que é a nossa linha, então tem que ser os dependentes daquela pessoa lá mesmo, então tá ok. E na hora de imprimir o nome do dependente, nós queremos imprimir da coluna que nós estamos percorrendo aqui. Então agora, coluna J, por exemplo. Beleza? Então lá em cima nós estávamos fixando que era sempre a coluna 0, que é a primeira coluna. Nesse caso, nós estamos incrementando a coluna e imprimindo ela. Então, se nós fizermos executar esse código agora, nós temos uma relação mais desse sentido assim. Nós temos o João aqui, pessoa João. Os dependentes do João são Maria, José e Pedro. Vamos ver se isso é verdade. Tem o João. Os dependentes são Maria, José e Pedro. Então, como eu falei antes, uma das formas, né, de organizar isso de maneira fácil é usar a matriz. Se nós tivéssemos só um vetor, né, com todas as pessoas, seria um pouco mais difícil, né? Daria para fazer também, né? Mas seria um pouco mais difícil de eu controlar as posições onde existem os dependentes de cada um dos outros, né? Claro, isso aqui a gente poderia fazer usando classes Java, onde cada classe de pessoa teria uma outra classe dependente e tudo mais. Mas como nós estamos usando matriz, né, eu peguei esse exemplo porque é um exemplo, é uma boa analogia para se fazer, né? Nós temos aqui uma pessoa e essa pessoa tem dependentes. Então, se nós olharmos uma tabela, imaginarmos uma tabela no Excel, né, onde nós temos na primeira, cada linha tem uma pessoa e no lado, né, cada coluna nós temos os seus dependentes, né? Nós poderíamos programar essa tabela aqui em Java dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Então, esse código aqui eu já vou pôr no GitHub depois, mas tem mais uma parte agora. Então, essa aqui era a parte 2. Nós estamos falando de matriz dinâmica, mas ela ainda é uma matriz estática, tá? Nós só estamos percorrendo uma matriz estática. Na verdade, eu vou até trocar o nome dela aqui para matriz estática e vou criar uma nova classe só para matriz dinâmica. Nunca usem acentos no nome de classes. Agora, então, vamos criar uma matriz estática. Aula 5. Uma matriz dinâmica, desculpa. Estática que acabamos de criar. Parte 3. Agora é a parte 3 da aula, então. O que vamos fazer aqui é basicamente o que nós fizemos lá. Então, também tem a mesma lógica de usuários e carteirinhas e tudo mais, e dependentes. Porém, né, o número de usuários vai ser, e de dependentes também, vai ser um parâmetro informado pelo usuário, né, que está usando esse sistema. Então, pela secretária, ou enfim, pela pessoa que cuida lá dos cadastros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma matriz de novo, né? Uma matriz de pessoas. Cadastros. Mas agora sim nós não vamos inicializar ela. Então lembra que antes eu também não inicializei, porque eu ia já para esse exemplo, mas eu achei melhor primeiro mostrar como funciona de maneira estática, para agora sim nós vemos o que é uma matriz dinâmica, né? Como podemos dinamicamente alocar posições para essa matriz. Bom, vamos declarar essa variável do tipo pessoa, que é uma matriz, né? Temos os conceitos que indicam isso. Porém, não vamos dizer nem o tamanho, nem o conteúdo que ela tem por enquanto. Para fazer isso, nós vamos perguntar ao usuário através do nosso scanner. Scanner teclado scanner system.in. Então, para quem não lembra, essa linha de código aqui ela vai pegar, né, o input, né, a entrada de um usuário. Então, podemos fazer assim. Digitar uma instrução para ele, né? Digite a quantidade de cadastro de usuários. E associados, vamos chamar de associados os nossos não dependentes. Digite a quantidade de dependentes.
Vamos criar nosso teclado e vamos pedir para o usuário nos informar, então, quantos associados e quantos dependentes eles terão. Teclado do next line. Ou, pode ser next line, né? Nós já vimos que tem... Se nós chamássemos direto o next int, ele não passaria para a próxima linha. Como nós queremos ler duas linhas de entrada do usuário, vamos usar o next line. Ele vai retornar uma string, mas nós vamos converter ela para inteiro depois. Então, int, quantidade, QTD, associados, é isso aqui. Ele vai pedir para converter, é só dar um Alt, Enter e wrap using, né? Basicamente ele vai dar um integer.parseInt e vai passar aquela string, né, que vai ser lida pelo usuário com o parâmetro. Então com isso aqui eu estou convertendo, né, essa linha de código no Java serve para converter um valor tipo string para inteiro. Se nós fizermos a mesma coisa aqui embaixo, o QTD dependentes, nós vamos ter, né, a quantidade de dependentes informadas pelo usuário. Agora sim, tendo esses dados, nós podemos dizer que a nossa matriz de cadastros ela vai ser do tamanho quantidade de associados por quantidade de dependentes. Notem que não necessariamente mais, e muito provavelmente não vai ser, uma matriz quadrada. Né? É muito provável que eu tenha muito mais associados do que número de dependente para um único associado. Então eu posso ter 100, 200, 1000 associados e cada um deles pode ter, por exemplo, 3 dependentes. Por isso que é importante eu pedir as duas dimensões para o usuário. Né? Então, nossa matriz tem duas dimensões. Beleza. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer... aqui nós já temos uma matriz do tamanho que nós queremos. Né? Se fosse 4x4, como fosse antes, né? Como o exemplo de antes, por mais que nós não tenhamos ainda os dados preenchidos na matriz cadastros, nós já temos o espaço necessário para isso alocado, né, em memória. O que nós vamos fazer agora é deixar percorrer também essa matriz, mas pedindo para o usuário agora informar, né, para a gente qual é o nome de cada pessoa. Né? Para simplificar, nós vamos vamos usar apenas o nome, tá? Nós poderíamos pedir para ele informar todos esses atributos aqui, mas para simplificar, vamos na classe pessoa, vamos criar um novo construtor chamado não, né, que recebe apenas uma string, apenas o nome da pessoa. This.nome igual ao nome. Então, agora temos um construtor simples, que já é possível que eu tenha um objeto do tipo pessoa com apenas um atributo que é o nome dela, que é o que nós vamos usar na prática, beleza? Só para simplificar e nós ganharmos tempo aqui. Né? Voltando para o nosso exemplo, então nós podemos pedir para o usuário preencher essa matriz para a gente. Lá nós preenchemos manualmente, né? Olha, tudo isso aqui foi preenchimento manual. Agora, esse preenchimento manual ele pode ser feito direto pelo usuário. Podemos, basicamente, criar um for da mesma maneira que a gente fez antes, né? Para percorrer a nossa matriz. I igual a 0. I menor ou igual a nossa quantidade de associados. Ou quantidade de associados, ou cadastros.length. Então, aqui eu estou percorrendo, né, a quantidade de cadastros na prática, né, de associados que nós temos. Isso, né, nós vamos percorrer, pode ser um menor, né, aqui já daria aquele estouro de buffer, né, menor ou igual ao cadastros.length, ele daria estouro porque ele tentaria acessar a última posição, né, se eu tenho 10 associados, eu tenho até a posição 9 preenchido, tentaria usar a posição 10 e daria erro aqui. Isso porque ele começa na posição 0. Então, né, do 0 ao 10, do 0 ao 9, na verdade, nós já temos 10. Do 0 ao 10, nós temos 11 posições. Então, nesse caso aqui, eu teria que pôr menos 1 ou, né, deixar só menor, não menor ou igual. Se alguém tiver alguma dúvida, tá indo muito rápido, me interrompam que a gente vai mais devagar. Estou assumindo que vocês estão acompanhando, tá? Se está muito rápido, vocês digam para eu calmar aí, que está rápido. Bom, beleza. Vamos criar, então, a nossa matriz que vai percorrer, nosso laço, né, for, que vai percorrer as colunas e as linhas da nossa matriz. Vamos fazer a mesma coisa, então, para o J, como nós fizemos antes. Começando também do 1.
né? E aqui sim, né, como eu falei antes, né, não é uma matriz quadrada, então nós precisamos ter o tamanho não da número de linhas, mas sim de colunas nesse caso. São nossos dependentes. Nosso número de colunas vai ser sempre o i, né, que é o número de colunas daquela linha que nós estamos, a nossa linha i. Então eu posso ter colunas, por exemplo, de tamanho diferente. Na prática, né, vai estar sendo alocado o tamanho, sempre o mesmo tamanho, né? Por exemplo, 3 colunas para todos e independente do número de linhas, né? Vai ser uma matriz é isso, né? Não pode ser uma matriz com cada linha ter um número diferente de colunas, né? Eu posso preencher números diferentes, mas alocado sempre vai estar sendo alocado, né, de maneira retangular, assim, né? Se nós imaginarmos uma forma geométrica que tem uma matriz, é sempre retangular. Bom, beleza. Então nós temos o número de cadastros na posição i.length, ou seja, o número de dependentes. Dependentes mais a pessoa, né, que é o nosso associado. Mas como nós estamos começando a processar a posição 1, nós vamos ignorar aqui o associado. Vamos atualizar nossas variáveis para os J, né, que é para nós considerarmos apenas, iterarmos apenas nas colunas daquela linha. E aqui em cima, então, nós vamos usar o mesmo scanner que nós temos lá, para até copiar e colar as linhas de cima. Só que em vez de int, vai ser string nome associado. A mensagem aqui vai ser digite o nome do associado. Como tem vários associados, eu vou ajudar o usuário dizendo que o código desse associado é o código I. Então eu vou ter o associado 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Então eu já vou ajudar o usuário dizendo qual é o associado que tem que digitar o nome. Aqui embaixo nós não vamos precisar mais converter para inteiro, porque na verdade nós queremos uma string mesmo, né? Porque é o nome do associado. Na line. Com isso nós temos já o nome do associado para salvar na nossa primeira posição da matriz. Se nós fizermos algo similar ao que nós fizemos antes, né? Na hora de imprimir, que foi isso aqui, né? Cadastro na posição i 0. Passarmos a mesma posição que nós usamos para imprimir antes, mas dessa vez para salvar essa informação. Então, cadastros na linha I, né, que vai sempre começar na 0, 1, 2, 3, e sempre na coluna 0, porque ele sempre está na primeira coluna, nós já podemos salvar aqui o nosso associado. Qual foi o problema? Na verdade, essa matriz aqui, esse cadastro está de strings, tá de pessoas, e nosso associado, ele só é nosso nome associado é uma string. Na verdade, nós temos que dar um new pessoa, né, para criar uma pessoa que tem esse nome. Então, na verdade, né, vamos criar um objeto do tipo pessoa. Poderíamos passar para esse objeto todos aqueles atributos, né, que tem endereço, idade, CPF, int, RG e tudo mais. Mas para simplificar no exemplo nosso, vamos usar apenas o nome, como eu acabei de falar para vocês antes. Né? Vamos ter agora um construtor que ele já consegue inicializar um objeto do tipo pessoa usando apenas o seu nome. Beleza? Com isso aqui, então, com essas 3 linhas, nós já temos o código necessário para preencher, né, as pessoas do nosso cadastro. Porém, né, para cada pessoa, nós temos que informar os dependentes dela. Nome do dependente. Então, nós podemos ter até 4 dependentes, né, ou N dependentes, dependendo quantos dependentes o nosso usuário final, né, que está executando o programa vai definir. Então, vamos usar o J aqui. O código dependente sempre vai começar no código 1, né, porque a pessoa que tem código 0 não é dependente, é assim o associado. Então, vamos chamar de nome dependente essa string que vai receber uma nova linha do nosso teclado. Então, a próxima linha digitada aqui vai ser o nome dependente. E aqui, vamos fazer algo similar, porém, em vez de receber o nome do associado, vai receber o nome dependente, e em vez de armazenar na posição 0, vai armazenar na coluna J, né? Porque eu estou iterando entre as colunas, estou navegando entre as colunas, 0, 1, 2, 3, ou sejam elas quantas forem, estou armazenando o nosso dependente naquela coluna da linha I. Lembrando que a linha I sempre corresponde àquela pessoa, né, o nosso associado da posição I. Beleza? Então, com isso, nós já temos
o método necessário, né, para conseguir preencher a nossa matriz. Então, se nós quisermos, na verdade, nós podemos aproveitar esse código que nós temos da aula, na parte 2 da aula, esse código de imprimir aqui. Vamos chamar, em vez de imprimir assim, né, em vez de imprimir num for, vamos criar um método nessa parte 2 aqui, para nós poder utilizar esse método também na parte 3. Então, vamos chamar o imprimir matriz, que vai receber a matriz, os cadastros, né? Notem que eu não tenho um método. Eu não preciso primeiro criar para depois chamar. Eu posso fazer da ordem inversa. Eu adiciono a chamada para o método, já especificando qual é o parâmetro que eu quero que ele tenha, né? Então, com o método chamado aqui, eu dou um Alt Insert, o nosso IDE já nos ajuda a criar exatamente o método que nós precisamos. Então, nesse caso, nós podemos definir apenas se ele é estático ou não. Então, nesse caso, ele pode ser estático, porque ele vai só imprimir dados, e podemos colar aquele mesmo código. Então, basicamente, nós separamos aquele código que nós tínhamos antes aqui, né? O nosso método principal está inicializando pessoas, em vez de ter o for lá em cima, ele tem um imprimir matriz. Ah, é a mesma coisa, beleza, é a mesma coisa. Porém, né, agora nós podemos utilizar, em vez de privado, vamos deixar público, vamos poder utilizar esse mesmo código na nossa outra classe. Então, aí vem a principal motivação para usarmos métodos e usarmos a orientação a objetos, né, ao invés de simplesmente copiar e colar código. Então, esse código que nós fizemos na parte 2, e agora eu acabei de externalizar ele para um método, eu posso usar esse mesmo código para a parte 3. Então, ó, nesse momento onde nós já estamos agora novamente na parte 3, e temos toda a nossa matriz preenchida com os dados que o usuário vai informar, nós podemos chamar aula 5, né, chamar o nome da classe, que é aula 5, matriz dinâmica, parte 2, ponto, imprimir matriz. Vou passar o quê? A matriz de cadastros. Pronto, até vou dar um print, para saber que nós estamos imprimindo a matriz. Ó. Imprimindo a matriz. Vamos fazer um teste? Esse código. Vamos fazer um teste bem pequeno, com 3 associados. Cada um deles tem apenas 2 dependentes. Depois a gente vai ter um errinho aqui, né? A gente vai ver depois por que tem um errinho. 3 por 2, beleza. Nosso primeiro associado vai ser o Silvio. Dependente 1 dele vai ser a Maria. Perceberam que tem um erro? Eu disse que eu teria 2 dependentes. Mas ele já está perguntando o nome do segundo associado. Por quê? Né? Porque nós estamos considerando que o nosso dependente 0 é o nosso próprio associado. Então, se eu quiser que realmente eu digite que ele tem 2 dependentes e nós temos 2 dependentes, vou ter que fazer uma pequena modificaçãozinha no código. Né? Na hora de perguntar o número de dependentes, então aqui em cima, quantidade de dependentes, nós vamos ter que considerar que a quantidade de dependentes, na verdade, é o dependentes mais 1. Por que mais 1? Porque nós estamos ignorando a posição 0. Então, nós estamos usando uma das colunas de pessoas, né, para registrar o nome da pessoa que é o associado. As próximas são dependentes. Então, quando eu digo que eu quero ter 2 colunas, na verdade, eu estou dizendo que eu quero ter um único dependente. Né? Então, se eu quero ter 2 dependentes, eu tenho que ter 3 colunas. Se eu quero ter 10 dependentes, tenho que ter 11 colunas. É sempre uma coluna a mais do que o usuário respondeu. Então, vamos fazer esse pequeno ajuste e vamos executar novamente nosso código. Então, quantos associados eu tenho? Tenho 2. Cada um deles tem 3 dependentes dessa vez. Associado é o Silvio. Dependente 1 é a Maria. Dependente 2 é o João. Dependente 3 é o Pedro. Agora sim, temos o associado 2, que é o José. O nome do dependente vai ser filho do José. O nome do outro dependente vai ser neto do José. E a mãe do José. Pronto. Nós temos o nosso código. Automaticamente ele já imprimiu aqui a matriz. Vamos ver se o nosso código está consistente agora. Ó, o nome é Silvio. Endereço é nulo, a idade é 0, né? Porque nós usamos apenas o nome da pessoa. Ele nos permitiu criar o objeto pessoa, porém deixou valores nulos, né?
e zerados no caso dos inteiros. Então, inteiro nulo não existe. Se ele não tem nenhum valor, ele é zero. String, se não existe, ela é nula. Então, no nosso caso, Silvio não tem casa nem idade. Ô, professor, por que é o nextline mais um ali? Eu não entendi. Nesse caso aqui, esse mais um, é porque nós estamos falando da quantidade de dependente. Então, não é que seja o nextline mais um. Na verdade, o nextline ele vai ler o valor que o usuário vai digitar como entrada para a quantidade de dependentes, e esse valor, né, que é o inteiro, ele vai incrementar mais um. Então, se eu falei que o Silvio tem 2 dependentes, e eu não tivesse esse mais um, na verdade, esses dependentes estou considerando como colunas, né? Então, na verdade, a linha do Silvio, ela não tem que ter 2 colunas, ela tem que ter 3, né? Porque é o nome Silvio e mais 2. Ah, Então, tá. Do titular mais os dependentes. Ah, entendi. Exato. Então, esse mais um é só para compensar o titular. Basicamente isso. Entendeu? Entendi, obrigado. Show de bola. Bom, então, consultando o nosso resultado aqui, nós temos... tem um erro também na impressão, já estou percebendo aqui, né? Olha só, não está imprimindo todos os dependentes. Já vamos ver por quê. Mas temos que o Silvio, ele tem um dependente Maria, e temos o José, que tem um dependente filho do José. Não está errado, porém está incompleto, né? Ele não está percorrendo todas as posições de vetores, então provavelmente o meu erro aqui é na hora de eu percorrer os dependentes. Vamos dar uma olhadinha no código de impressão de dependentes, que está aqui. Na verdade, aqui é o código de leitura de dependentes, né? O erro está na parte, provavelmente, de imprimir, que é imprime dependentes. Ah, tá. Lembra que eu falei para vocês antes que se a matriz fosse quadrada, nós poderíamos usar o cadastros.length. Se a matriz fosse de tamanho variável, que não fosse quadrada, eu não poderia usar isso? Bom, como eu reusei o código que eu tinha feito na matriz quadrada, temos um bug aqui. Isso é muito bom acontecer para vocês perceberem que reusar código requer um pouquinho mais de atenção. Então, como antes era um código que imprimia matrizes quadradas, e agora ele imprime tanto matrizes quadradas quanto matrizes de tamanhos variados, que não são quadradas, né, retangulares, eu tenho que ter esse método pronto para as duas situações. Então, a forma que ele vai funcionar para os dois é adicionar isso daqui. Então, ao invés de considerar o tamanho, né, da matriz, por exemplo, 4x4, simplesmente eu pegar o 4, eu vou pegar na prática o número de colunas que eu tenho naquela matriz. Né? Então, como eu tinha duas pessoas, ele imaginou que era uma matriz quadrada. Né? Nesse método matriz, imprime matriz, ele pensou que era uma matriz quadrada e imprimiu apenas duas posições, né? O dependente e mais um. Vamos executar de novo agora nosso código para ver. Acho que ainda vai ter um bugzinho, a gente vai ver agora. Quantidade de associados. Temos 3 associados, temos 2 dependentes. Vamos supor um número diferente, 4, só para ver se não vai dar problema. O associado é o Silvio, o dependente dele é o filho do Silvio, pai do Silvio, mãe do Silvio, irmão do Silvio. Associado 1, Maria, mãe da Maria, pai da Maria, filho da Maria, irmã da Maria. Três associados, né? Então, o outro associado vai ser o José, pai do José, filho do José, irmão do José, do Josézinho. Aqui já está corrigido nosso problema. Então, nós temos aqui o José, com seus 4 dependentes. O pai, filho, irmão e Josézinho. Temos aqui a Maria, com a mãe, pai, filho e irmã como dependentes. Temos o Silvio como seus dependentes. Então, agora sim está corrigido nosso problema. Não temos mais nenhum bug. Basicamente é isso, então, que nós temos como matriz dinâmica. É uma matriz que nós podemos definir em tempo de execução o tamanho dessa matriz. Não precisa fixar, né, um tamanho para ela, como é o caso da matriz estática na parte 3. Bom, mas tem um bug aí, né, professor? Tá partindo do pressuposto que todo mundo vai ter o mesmo número de dependentes, né? Isso não é uma situação real, né? Exatamente. No caso de matrizes, o número de dependentes, na verdade, seria o número máximo de dependentes.
Então, o que nós poderíamos ter para corrigir esse problema no código é... Vamos fazer isso, inclusive, vai ser legal. Eu acho que essa daí é só botar para não imprimir quando tiver null ali no dependente, né? E além disso, tem que deixar null, né? Deixar, por exemplo, para ele não, para ele finalizar, sabe? Porque atualmente ele não tem a opção de deixar nulo. Ele vai pedir o nome e eu tenho que digitar alguma coisa. Então eu posso tratar na hora da entrada para ele deixar. Ué, tá minimizado? Na hora da entrada eu posso deixar para ele. Vou fechar e abrir meu IDE porque ele tá bugado abrir aqui. Ele, na hora da entrada, eu vou dizer para ele, para o usuário poder informar que acabou, né? Não tem mais dependente, ou que não tem nenhum, ou que tem aquele número de dependentes. Na hora de imprimir, eu vou verificar se está nulo, como você falou agora. Então, são duas pequenas verificações. Então, aqui a nossa matriz dinâmica. Quantidade de dependentes, quantidade máxima. Vou alterar assim para ter quantidade máxima de dependentes. E nesse segundo for aqui, né, que é o nosso loop, para verificar se tem mais dependentes, a gente pode fazer uma lógica bem simples, que é o seguinte. Mas ainda para ficar mais elegante a mensagem, podemos primeiro perguntar se há dependentes. E para perguntar se há dependentes, nós temos que estar no J igual a 0. Né? Então, que é a primeira linha. Se J for igual a 1, na verdade, né? 0 é o associado. Se o J for 1, ou seja, se nós estivermos na primeira coluna daquela linha, vamos perguntar se há dependentes. Se não tiver, tem que ter um novo if aqui, né? Nosso teclado. Hashline. Resposta. Se a resposta for S, é porque tem dependentes, né? Se a resposta não for S, vou botar uma exclamação antes, ele vai dar um break. Um break vai automaticamente quebrar o nosso laço. Então ele não vai executar as próximas linhas, não vai continuar iterando nesse laço. Basicamente isso que a gente pode fazer para que ele não adicione, caso ele não tenha nenhum dependente, né, ele nem vai perguntar quantos dependentes tem nem nada. Quer dizer, ele não vai perguntar nem o primeiro dependente, né? Caso eu diga que sim, que tem mais dependente, que ele tem dependentes, na verdade, ele vai continuar a execução desse for. Então a gente pode ter a segunda regra aqui, é um else. Deixa eu editar no comentário para ficar mais fácil, né? Então, está no primeiro dependente. Então, quando está no primeiro dependente, ele vai perguntar se tem dependentes. Né? Se ele não tiver no primeiro, ou seja, se sim, tem dependentes, e ele já digitou o primeiro e tudo mais, ele vai ver se tem mais dependentes. Né? Então, ele está a partir do segundo. Segundo ou posterior dependente, ele vai perguntar se há mais dependentes. Aí sim. A lógica é a mesma aqui, tá? Só para personalizar a mensagem. E também para a gente brincar um pouquinho com else's e ifs, né? Então, if testa alguma coisa, né? Else é o que acontece se aquela condição não for satisfeita. De qualquer forma, se há dependentes, se não há dependentes, né? Então eu até usei o comando de negação aqui, né? Eu poderia simplesmente verificar se a resposta é não. Se a resposta for não, eu dou um break. Mas nesse caso, eu quero deixar, se alguma resposta diferente de sim for respondida, ele vai dar um break, né? Vai parar o nosso comando.
nosso loop. Eu vou adicionar o S ou N aqui só para o usuário saber que ele tem que usar o S ou N, né, para responder. E se eu quiser ajudar o usuário, né, para que ele não digite um S minúsculo e o programa quebre, eu posso dar um S ponto to lowercase. Quando eu dou um S ponto to lowercase, eu estou convertendo, independente se ele bota... Opa, não é o S, na verdade, né? É a resposta. Eu estou dizendo que a minha resposta... Deprecated. Pode ser o equals ignore case também, né? Então, uma das formas é essa, né? De eu converter a resposta para minúsculo, né? Então, independente se ele está S maiúsculo ou S minúsculo, ele vai ler como minúsculo. Dessa forma, ele faria isso. Mas eu posso usar o que a ideia me sugeriu, que é usar o equals ignore case. Basicamente, vai verificar se duas strings são iguais, o S com S, independente se ele for maiúsculo ou minúsculo, né? Então, da outra forma, se eu usar só o equals e eu tiver um S igual a S maiúsculo, ele vai dizer que está falso, que não é igual. Se eu usar o equals ignore case, ele vai ver se o S é igual a S, não importa se é maior ou menor, se é maiúsculo ou se é minúsculo, beleza? Essa é a diferença. Então, nesse caso, vamos usar o equals ignore case para ajudar nosso usuário a tentar antecipar um possível bug, né? Dele querer digitar um S e o programa se fechar. Bom, com isso aqui a gente já tratou agora a entrada de dependentes, o cadastro de dependentes. Porém, né, imprimiria nomes nulos. Então, para não imprimir valores nulos na hora de imprimir nossa matriz, vamos simplesmente vir aqui no nosso imprimir matriz e na hora de imprimir os dependentes, vamos adicionar também um if. Se aquele valor, .getNome, não for nulo. Porque senão vai quebrar assim. Às vezes tu pode também tratar, né, quando ele vai utilizar o valor que está nulo, ele simplesmente quebra o código, né? Então aí tu teria que tratar a exceção. Se quebrou o código por conta de um ponteiro nulo, né? Ele tentou usar algo que está nulo. Então, se ao invés de eu simplesmente imprimir o nome, eu tentar concatenar uma informação nesse nome que está nulo, ele quebraria meu código. Aí eu teria que fazer uma coisa que se chama tratamento de exceção, né? Para quem não está acostumado, seriam os try-catches, né, do Java e de outras linguagens também que tem tratamento de exceções, para que nós consigamos não quebrar o programa, né? Que ele tenha uma ação, né, um conjunto de instruções que seja executado somente naquele caso, quando o valor for nulo. Nesse caso, como não vamos usar o valor, só imprimir, eu acho que só acessar assim não vai quebrar o código. Então vamos testar. Vamos executar nossa matriz dinâmica parte 3. Aqui. Vamos imaginar um exemplo com 3 associados. Cada um deles tem até 4 dependentes. O primeiro é o Silvio. E não tem dependentes. Então notem que ele já me pediu o nome do associado 1. Então ele nem quer saber dos dependentes do Silvio, porque eu falei que não tem. Então se eu digitar aqui agora o José, ele sim tem dependentes, ele já pediu o nome do dependente 1. Então o dependente do José é o filho do José. Tem mais dependentes? Não, não tem, é só um. Outro associado é a Maria. A dependente sim, a filha da Maria. A mais dependente sim, a Maria também tem o filho dela. Filho da Maria. A mais dependentes? Não, são esses dois mesmo. Deu no pointer que eu falei para vocês. Então, vamos ter que tratar isso aqui. Então, basicamente, quando ele foi comparar se o valor era nulo ou não, só dele acessar para comparar, ele já estourou naquela exceção, né? Então, vamos fazer um tratamentinho de exceções aqui para não deixar o código nosso quebrar. Então, se acontecer isso, vai tentar fazer isso aqui, né? Try. Se acontecer isso, se acontecer o problema da exceção no pointer exception, ele vai executar um trecho de código, né, para
se recuperar daquela falha, ou enfim, para de alguma forma exibir uma mensagem para o usuário, ou alguma coisa do tipo, para dizer que aconteceu uma exceção ali. No nosso caso, nós não queremos que ele faça nada, porque a tratativa é justamente essa. Tá nulo, não imprime. Então eu vou adicionar um comentário aqui, ignorar nomes nulos, porque não é um erro. Nomes nulos para nós vão existir, né? Justamente por isso. Vamos executar novamente o nosso código. Três associados, 4 dependentes. O Silvio não tem dependentes. Maria tem dependentes. O filho da Maria. Tem mais? Tem a filha da Maria. Não tem mais? O José, ele tem dependentes. Pai do José. E não tem mais. Agora deu certo. Se nós olharmos aqui, o Silvio, dependentes, nada. Simplesmente não imprimiu nada. Eu poderia escrever, não há dependentes aqui também. Né? Então eu poderia tratar essa mensagem da seguinte forma: não, o Silvio não tem dependentes. Até poderia ser algo um pouco mais elegante para escrever ali. Eu não vou executar de novo, mas eu já vou deixar isso aqui, porque depois vai para o GitHub. E aí lá vai estar essa tratativa, né? Então, o usuário, o associado, não possui dependentes. Beleza. Tá mais bonitinho agora, né? Mas voltando à saída do nosso código, Silvio não imprimiu nada no dependentes, porque não tem. A Maria tem o filho e a filha da Maria. O José, ele tem o pai do José. A nossa matriz, ela continua tendo o tamanho de 3 por 4, porque o número máximo de dependentes é 4. Então, ela vai alocar em memória o espaço suficiente para eu ter 4 dependentes armazenados. Então, basicamente, o espaço está alocado. Ele só não está preenchido. É por isso que ele ficaria, né, com aquele erro de null pointer exception. E notem que, como eu falei para vocês, se eu estou só lendo um valor e não vou usar ele para nada, tudo bem, ele está nulo. Tipo, o endereço. Ah, está nulo, ok. Ele me diz, está nulo. Se eu estou imprimindo um valor, está nulo, está nulo. Agora, se eu vou acessar esse valor para fazer alguma manipulação, como é o caso desse caso, né, que eu ia ver se o valor está nulo, então estou fazendo uma verificação, estou manipulando esse valor, ele vai dar um erro de null pointer exception, ou seja, exceção de ponteiro nulo. Nosso ponteiro de memória para a posição da nossa matriz está apontando para um local que está nulo, que não tem nada. Quando eu tento acessar algo que está nulo, ele se perde, não sabe o que fazer. Então, é por isso que nós precisamos adicionar o nosso try e o nosso catch. Né? Então, esse try catch de null pointer exception, olha, muito provavelmente é o que mais vai existir em todo tipo de código Java. Então, basicamente isso aqui serve para não deixar o programa quebrar, como vocês acabaram de ver, né? Que ele quebrou, depois nós adicionamos ele e ele deixou de quebrar. Beleza? Ah, professor, tu respondeu uma dúvida de outra cadeira aqui para mim. É porque a outra cadeira é a mesma coisa, só que ele pede para fazer a Java 2 ali, ele pede para fazer um cadastro de uma conta corrente, aí daí só que ele pede função, né? Digite 1 para cadastrar, 2 para depósito, 3 para saque e 4 para imprimir. Aí eu boto o 5 para sair do programa, o while, diferente de 5, a primeira vez que tu faz ali o cadastro, tudo ele faz. Aí na segunda vez que ele vai pedir, ele não chama o console, ele dá esse null pointer exception aí. Que eu acho que ele tá tentando imprimir algo que não tem, né? Provavelmente, tá acessando uma posição nula do teu vetor. Assim, o que vocês tiverem de dúvida sobre Java, em geral, assim, né? Mesmo que sejam de outra disciplina, se for dúvida geral sobre Java e tudo mais, que também é o que a gente vai usar para nossa, vocês podem ficar à vontade também para interromper durante as aulas aí, para gente tirando essas dúvidas e também marcar atendimentos, né? Então, tudo que for básico, assim, na disciplina para vocês conseguirem entender, fiquem à vontade para perguntar, mesmo que seja algo como esse exemplo, né? Que deu um problema em outra disciplina, né? Mas que tem a ver com a linguagem Java, né? Ou com a programação orientada a objetos, alguma coisa que tem a ver também com o que a gente está estudando aqui, fique à vontade para tirar dúvida. A aula de hoje vai acabar por aqui, então. Hoje, até o meio-dia, vai ter no Moodle já um exercício para vocês. O exercício vai ser nada muito diferente do que está aqui, né? Vai ser mais ou menos aplicar os conhecimentos que vocês tiveram nessa aula. As aulas 5, né? Eu vou a parte 2 e 3 eu vou adicionar no GitHub agora. Eu só não vou adicionar ainda a parte 1, né? Porque tem a ver com os exercícios de sábado. Então eu quero que vocês façam eles sem o código de apoio. Pode olhar a aula, né? Mas sem o código para não copiar e colar por enquanto, só para ver vocês
fazendo realmente do zero esse iniciozinho, né, de código Java, que vocês viram que é bastante simples, né? Não tem nenhum mistério. Então, eu vou selecionar os arquivos que eu quero comitar, não vou selecionar a parte 1. Matrizes estáticas e dinâmicas. Commit and push. Que vai comitar e empurrar, né, para o nosso Git. Ele deu alguns alertas aqui que eu poderia corrigir, mas no caso eu só quero que ele commit mesmo e faça push. Então vou dar um commit and push anyway. Vou dar um push. Pronto. Push it. Se eu vim no meu GitHub de exemplo. Opa, eu estou no de exemplo. Eu comentei no nosso de exemplo, né? Na verdade, eu vou comentar depois também no nosso Git da disciplina, né? No ED. Depois eu vou fazer isso também. Mas por enquanto ele ficou nesse exemplo aqui que também está público. Então, se vocês entrarem no exemplo, vai estar aqui na nossa aula 5 de hoje. Por hoje a aula fica por aqui, então. Fiquem ligados no Moodle, que vai ter sempre disciplinas, né, valendo as presenças, né? Essas aulas presenciais são muito boas para a gente tirar dúvida. Mas a presença em si, por enquanto, nesse período híbrido, né, período mais remoto, ele está sendo cobrado através de exercícios. Então, é basicamente aplicar o que vocês viram na aula de hoje, para garantir que não tem ninguém com o notebook aberto, né, com a aula no mudo, dormindo, tudo mais. Então, é importante que vocês mostrem que vocês estão conseguindo acompanhar a disciplina também. Beleza? Vou interromper aqui a gravação.